o termo alucinógeno de despiora, cunhado pela Folha de São Paulo, para falar de quando havia melhora nos números do governo Bolsonaro. E quando a gente vê mesmo editoriais e artigos escritos no governo Lula, onde fala que determinado assunto piorou, mas é bom. Então a coisa está indo mal, mas entenda por que isso é uma coisa boa. E eu não estou aqui criticando ou tomando posição de um ou outro lado desses dois governos. O que eu estou falando é que houve uma deturpação da atividade jornalística. E como é que está hoje, né? Você falou que está em vários países. Como é que está a curva de crescimento do Epoch Times? E qual que é o foco principal de notícias que vocês trabalham em termos de editoria? Bom, em termos de editoria, naquilo que nós estamos cobrindo, a gente não diverge tanto dos veículos de comunicação em termos dos assuntos que estamos cobrindo. Muitos dos assuntos são os mesmos. Claro, como o Epoch Times tem uma rede de fontes dentro da China, nós somos capazes de trazer muitas informações de dentro da China que nos dão uma vantagem competitiva nesse aspecto. Nos Estados Unidos também estamos cobrindo a eleição americana, que haverá esse ano, e assim por diante. Agora, qual é a diferença, então? A diferença é a seguinte. Enquanto, em 2016, e foi um fenômeno que começou muito com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, não é? Enquanto muitas das mídias passaram ao invés de noticiar os fatos daquilo que estava ocorrendo e buscando dar transparência na sua cobertura, ao mesmo tempo em que, na opinião, buscavam trazer uma visão equilibrada daquilo que se percebia com especialistas, que foi a prática tradicional do jornalismo moderno, assim... Podemos colocar por volta dos anos 20, anos 30, uma prática que o New York Times fez muito bem na época dos anos 60. Mas era isso, você dava os fatos e você trazia especialistas para tentar dar diferentes pareceres sobre aquilo de diferentes ângulos. Essa foi a prática histórica do jornalismo. Em 2016, isso vem muito na esteira da eleição de Donald Trump, se decide que o jornalismo precisa tomar uma posição. A gente viu muito isso com o Washington Post, que adotou o slogan Democracy Dies in Darkness, a democracia morre na escuridão, se referindo à questão do Trump como se a história menos noticiada do mundo fossem possíveis ilegalidades, vou colocar nesses termos, de Donald Trump. Então, em 2016, você vê um giro alucinado da realidade. Isso é um termo opinativo, eu sempre gosto de diferenciar fato de opinião, então isso é um termo opinativo. Mas você vê um giro alucinado da realidade, onde, ao invés de noticiar os fatos e trazer a opinião de especialistas de diferentes lados, o jornalismo nos Estados Unidos, seguido pelo jornalismo no mundo inteiro, empreende uma guerra contra o conservadorismo, primeiro na sua matiz americana, e depois no mundo todo. Isso foi uma coisa que ficou escancarada no Brasil, quando a gente vê mesmo as manchetes e a forma como elas tentavam dar um viés para os mandatos de Jair Bolsonaro e depois, agora, no governo do Lula da Silva, não é? Então, e não é uma questão de tomar lado, é uma questão de constatação de fato. Por exemplo, o termo alucinógeno de despiora, cunhado pela Folha de São Paulo, para falar de quando havia melhora nos números do governo Bolsonaro. E quando a gente vê mesmo editoriais e artigos escritos no governo Lula, onde fala que determinado assunto piorou, mas é bom. Então a coisa está indo mal, mas entenda por que isso é uma coisa boa. E eu não estou aqui criticando ou tomando posição de um ou outro lado desses dois governos. O que eu estou falando é que houve uma deturpação da atividade jornalística. O Epoch Times foi muito atacado porque quando a quase totalidade dos veículos de mídia dos Estados Unidos deu essa guinada, ele continuou noticiando os fatos e trazendo opinião de dois lados. Isso fez com que ele fosse considerado e atacado por concorrentes nos Estados Unidos, como o New York Times, como um jornal de, aspas, extrema-direita, o que está de forma absolutamente distante da verdade. Posso citar, por exemplo, uma pesquisa feita em 2020, um estudo onde se deu a um grupo de testes uma série de matérias, sem falar quais eram os autores, e o Epoch Times acabou como o jornal que menos tomava uma posição parcial na sua redação a favor de um dos lados. Então, ou seja, se organizou um estudo e os dados estão aí. Quando não sabe quem é o autor, o Epoch Times está considerado o mais neutro. Agora, o que acontece é isso. E qual a diferença, então, da nossa editoria, daquilo que a gente cobre? É que nós estamos tentando fazer o jornalismo como sempre foi, oferecer fatos e trazer a opinião de dois lados, à margem do fato, para quem quiser conhecê-la, e dizendo o que é opinião e dizendo o que é fato. Uma prática de jornalismo que foi o padrão durante décadas e que tem cada vez se tornado menos o caso.
Os motivos pelo qual esse é menos o caso, eu também posso falar sobre isso, tenho algumas fontes que eu posso citar sobre como o jornalismo foi gradualmente aparelhado e gradualmente se tornou uma ferramenta política. Mas respondendo a sua outra pergunta, então, sobre o crescimento do Epoch Times atualmente, ele tem se tornado cada vez maior nos Estados Unidos e esse ano é o nosso desejo que ele possa chegar entre os 3, né? Atualmente é o 4º maior por volume de assinantes. Os maiores são o New York Times, o Wall Street Journal e o Washington Post. E é o nosso desejo que a gente possa chegar no top 3 e, por que não, cada vez numa posição mais próxima do top 1. O que acreditamos que seria benéfico, porque estamos tentando fazer a atividade jornalística em boa fé. Nos outros países, no Brasil, por exemplo, eu não sei tanto de outros países. Eu posso te falar sobre meus colegas da edição em espanhol e sobre o Brasil. E o Epoch Times em alemão também tem crescido de forma fantástica recentemente. Mas aqui no Brasil, eu espero que esse ano nós consigamos ter uma expansão de redação e ter uma produção mais competitiva, porque apesar da nossa editoria americana fazer um trabalho de extrema competência, eu acho que nós buscamos fazer o nosso melhor no Brasil, a nossa escala, e eu estou sendo completamente transparente com o público, porque é assim que eu trabalho. A nossa escala de produção ainda não conseguimos competir com o volume de produção de veículos de maior expressão no momento. Mas a gente espera que isso mude muito em breve e estamos com grandes planos para crescer em 2024.